Quero falar também sobre Gerson, meio atacante do Flamengo, que já se acertou com Zenit, virou alvo de ameaças e o problema é que tem sobrado também para familiares. Tudo sobre Ronaldo Fenômeno e a visão dele a respeito do Mundial de Clubes, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre as previsões de Ronaldo Fenômeno para o Super Mundial de Clubes. O ex-dono do Cruzeiro e alguém muito ligado ao Corinthians até por conta da sua passagem bastante legal como centroavante alvinegro, ele fez previsões e afirmou que é muito bacana ver 4 clubes brasileiros disputando o Super Mundial. O Brasil é de longe o país com mais representantes. A gente também tem vários outros países com 2 representantes, mas ninguém perto dos 4. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense serão os times brasileiros que começam a participar do torneio a partir desse domingo. Para o Ronaldo Fenômeno, aquele que tem mais chances é o Palmeiras. Abre aspas pro ex-jogador, o Palmeiras é o time brasileiro com mais chances na primeira fase e com grande possibilidade de, mais uma vez, estar entre os finalistas. Ronaldo se baseia para fazer essa previsão nos adversários do Palmeiras na fase de grupos. Verdão está no grupo A, ao lado de Inter Miami, Al Ahly do Egito e Porto de Portugal. A grande diferença do grupo do Palmeiras para os demais se dá pelo time europeu. O Porto está bem distante, por exemplo, do Chelsea, que faz parte do grupo do Flamengo, de Atlético de Madrid e PSG, que fazem parte do grupo do Botafogo, e do Borussia Dortmund, que faz parte do grupo do Fluminense. Para você, qual brasileiro tem mais chance de ir mais longe? Use espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Gerson e a decisão do meio atacante de trocar o Fla pelo Zenit segue repercutindo e causando problemas. A mãe da filha do Gerson, que tem apenas 9 anos de idade, revelou que ela tem sido ameaçada nas redes sociais. Tudo porque o atleta decidiu sair do Flamengo para ir jogar na Rússia. A Grace, que é a mãe da filha do Gerson, fez o seguinte desabafo também nas redes sociais. Respeitem, por favor. Giovana é só uma criança. Para quem gosta da Gi, eu, como mãe, irei tirá-la das redes sociais e darei um tempo por aqui. É muita gente sem noção. A Giovana já sabe ler e a partir do momento que tudo isso está acontecendo, começa a afetar a minha filha. Eu entendo que é hora de parar. Obrigada e que Deus abençoe, foi o recado. Se você é torcedor do Flamengo e resolveu atacar o Gerson por meio da filha dele, você está completamente fora da realidade. Isso é uma questão humanitária. A filha dele não tem nada a ver com isso. Primeiro que nem o Gerson merece ser ameaçado. Ele tomou uma decisão e por conta dessa decisão vai render ao Flamengo 25 milhões de euros. Não é que ele está saindo pela porta dos fundos ou sem qualquer remuneração para o Flamengo. Mas atacar o Gerson através da filha dele de 9 anos, para mim é um grande absurdo. E você, o que pensa sobre o tema? Onde vamos parar com essa política maluca das redes sociais? Só para completar sobre o Fla, De La Cruz tem chances muito pequenas de fazer parte da estreia do Rubro Negro na próxima segunda-feira, 10 da noite, jogo marcado contra o Esperance da Tunísia. Mais uma vez o De La Cruz com problemas físicos. Porque ninguém vai falar que o Flamengo é líder. É sim, Eric Henrique. É líder mesmo, com um jogo a menos, né? Porque o Cruzeiro empatou ontem com vitória, chegou aos mesmos 24 pontos do Flamengo, mas perde no saldo de gols. O saldo de gols do Fla é maior. E o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. Esse jogo vai ser disputado depois do Super Mundial, tá bom? O Vitor Duarte quer saber se há alguma informação sobre Carrascal no Flamengo. O Flamengo agora tirou um pouco o pé, né? Até porque só pode contar com Carrascal a partir de 10 de julho. Entre Carrascal e Flamengo já existia um acordo. O Flamengo foi tentando aumentar as propostas sem chegar perto dos 15 milhões de euros. Essa era, só para vocês entenderem. O Dinamo Moscou pagou, deixa eu até lembrar quanto é que o Dinamo pagou. O Dinamo comprou o Carrascal por um valor relativamente baixo, tá? Comprou na temporada passada do CSKA 3 milhões e meio de euros. Só que o Carrascal se valorizou lá no futebol russo, né? Fez uma temporada boa pelo Dinamo Moscou. 35 jogos, 8 gols e 3 assistências. Diante da necessidade do Flamengo, o Flamengo foi atrás, chegou a um acordo com o Carrascal
mas na hora de negociar com o Dinamo Moscou, se surpreendeu com a primeira pedida. Os caras queriam 15 milhões de euros. O Flamengo começa com 10, 10 e mais um de bônus, 11 e mais um de bônus. O Flamengo chegou perto dos 15 milhões de euros, mas sem que toda essa grana fosse fixa, né? Tinha uma parte em bônus. E diante dos nãos do Dinamo, a negociação foi postergada. Não há por que contratar agora, se você só pode registrar a partir de 10 de julho. O foco do Flamengo hoje vai ser todo voltado no Super Mundial. Estreia marcada para segunda-feira, 10 da noite, contra o Esperance da Tunísia. O Reinaldo Pereira, Nicola, procede o interesse do Flamengo no volante Arthur, ex-Grêmio. Deixa eu ver como é que está a situação do Arthur. É muito louco, porque ele foi para a Juventus e não conseguiu jogar lá, né? Chegaram a especulá-lo por aqui, mas ele não... ele foi comprado pelo Girona, né? Quer ver, ó? Foi isso. Ele estava sendo especulado por algum clube e aí ele fechou com o Girona. Custo zero. Deixa eu ver como é que ele saiu no Girona. 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Ao menos foi titular, né? Terminou a temporada como titular. Contrato até junho de 26, ou seja, tem mais um ano de contrato. Hoje avaliado em 5 milhões de euros. Caiu demais o valor do cara, né? Esse Arthur, vocês lembram dele, né? Revelado no Grêmio, comprado pelo Barcelona. O Barça compra ele por 31 milhões e a Juve compra ele por 80 milhões de euros. Nesse momento, o cara está avaliado em 5 milhões de euros. E tinha como grande problema na passagem dele pela Juventus o salário dele astronômico, tá? Nicola, é verdade que o Flamengo perdeu o Carrascal para um time da Arábia? Mensagem do Mohamed Al-Khalafi. Deixa eu ver o que foi publicado sobre o Carrascal, Arábia. O Carrascal que estava servindo a seleção colombiana até essa semana, né? Deixa eu ver o que tem de mensagens. Matéria de Primer Tempo. Deve ser espanhol, deixa eu confirmar aqui, ó. Última atualização em 13 de maio. 23/2, deve ser um pouquinho mais para frente que a gente. Começa a reta final da temporada no futebol da Rússia. E novamente, mas isso aqui é de 13 de maio. Por isso que já foi. Tá, então é de um mês atrás. E aí eles estavam especulando que havia um interesse. Vamos fazer uma leitura dinâmica aqui só para acelerar, vai. Segundo o jornalista argentino Uriel Yuch, especialista em mercados, diversos clubes de futebol brasileiros e árabes já abordaram o Dinamo Moscou sobre a possibilidade de contratá-lo. Então o negócio dos árabes nem é novo, né? Segundo o jornalista argentino, Carrascal tem contrato com o Dinamo até 2027, o clube russo pede 12 milhões. Já passou para 15, né? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, né? O Ezequiel Alves... Como anda a negociação do Flamengo com o Carrascal? Deu uma esfriada a partir do momento em que ele não pode ser inscrito no Super Mundial de Clubes. A janela se encerrou em 10 de junho. Eu vou começar falando dessa notícia, não é nem notícia, mas é um ato, uma injustiça absurda que estão cometendo. Você, torcedor do Flamengo, você tem o direito de não gostar da saída do Gerson, de chamar o Gerson de traidor. Você pode fazer isso. Ninguém aqui vai controlar isso. Cada um tem o seu sentimento em relação à saída do Gerson, a forma como foi e como será, na verdade, porque ele continua sendo jogador do Flamengo até o pagamento da multa rescisória do Zenit, que vai acontecer após a participação do jogador na Copa do Mundo de Clubes. Mas ir nas redes sociais da filha dele, xingar a filha dele, escrever coisas nojentas para a filha dele, a mãe da filha dele, que não é, eles não são casados, pelo menos fofoca não é o meu forte aí. Isso eu deixo com o Léo Dias, que ele sabe muito bem sobre isso. Mas até onde eu sei, eles não estão casados. E aí a mãe da filha dele teve que se pronunciar dizendo que vai retirar as redes sociais da filha por conta dos xingamentos dos torcedores. Gente, o que é isso, cara? Vem cá, onde vocês estão com a cabeça, cara? Onde vocês estão com a cabeça? Parem com isso.
Cara, você tem ódio de algo, vai descontar seu ódio praticando um esporte, vai correr na rua, sei lá, faz qualquer outra coisa. Mas xingar a filha do cara, pelo amor de Deus, gente, onde vocês estão com a cabeça, pô? Isso não faz o menor sentido. Se põe no lugar da filha, da mãe, lendo as mensagens que vocês, torcedores, estão escrevendo para menina que não tem nada a ver com a história, cara. Isso é um absurdo, fica aqui meu desabafo. Mas agora vamos falar de coisa boa, porque a Copa do Mundo de Clubes tem novidades. Terá a entrada de jogadores do estilo NBA. Os jogadores vão entrar um por um em campo. Um locutor anunciará cada atleta. Por fim, o capitão de cada time fechará a formação. O modelo é visto na NBA e em outros esportes populares entre os americanos. A princípio, esse estilo será adotado em todos os jogos da primeira rodada. Cara, maneiro demais isso, tá? Eu não sou um cara que acompanha muito o basquete. Eu assisto alguns jogos e tal. Vi um em loco quando eu tive a oportunidade de ir a Orlando. É maneiro demais, cara, fazer isso. E, por coincidência, o capitão do Flamengo é justamente o Gerson. Outra novidade aqui em relação à Copa do Mundo de Clubes, uma das exigências da FIFA para a Copa do Mundo e para a Copa do Mundo de 2026 de seleção é que os estádios com grama sintética mudem para grama natural. As competições receberão um cuidado especial da entidade que fez um investimento pesado de 5 milhões e meio de dólares, dá 31 milhões de reais, em pesquisas. A FIFA anotou reclamações durante a Copa América e o gramado foi uma das principais. Outra exigência é que os gramados tenham o mesmo tamanho, 105 por 68. Então fica aí esse registro para vocês. Esse lance aí da entrada dos jogadores um por um, acho irado. Gosto mesmo, acho muito maneiro. E cada um vai fazer a sua comemoração, né? O Pedro vai fazer que ele mete aqui assim. O Gerson vai meter o Vapo, provavelmente. O Michael, pelo visto, vai meter o Si do Cristiano Ronaldo. Enfim, cada um com sua comemoração aí. Ó, o Giroud, galera, lembram dele? Atacante francês, atualmente com 38 anos, cara. Jogou muita bola, camisa de seleção. Inclusive, ó, para quem não sabe, o Giroud jogou Copa do Mundo de 2022, Eurocopa 2024, Eurocopa 2021, Copa do Mundo 2018, Eurocopa 2016, Copa do Mundo de 2014, Eurocopa 2012. E ele teve passagens aí pelo Montpellier da França, Arsenal, Chelsea, Milan, e agora ele está no Los Angeles FC, time que está no grupo do Flamengo, e ele jogou com o Jorginho no Chelsea. Os dois jogaram juntos. Ele, em entrevista coletiva, falou sim sobre a ida do Jorginho para o Flamengo. Sim, eu vi que ele assinou pelo Flamengo. Ele pode jogar a Copa do Mundo? Uau! É bom para o Flamengo, é um ótimo controlador do meio de campo. Muito inteligente tecnicamente, eu amei jogar com ele. Acho que não é uma coisa boa para nós, mas é ótimo para o Flamengo. Ficamos muito felizes em vê-lo de novo. Vivemos grandes momentos juntos, repito, lá no Chelsea. Então, galera, inclusive acabei de receber uma informação importante aqui, ó. Sim, Jorginho, grande chance de ser relacionado, sim, Verê. Deve ser relacionado, sim. A pessoa me escreveu aqui no WhatsApp, que eu estava perguntando sobre como é que foi o treino e tal. Então, o Jorginho provavelmente é relacionado para segunda-feira. Baita notícia, a gente estava falando do Jorginho aqui agora. Então, o Jorginho, apesar do período que ele ficou ausente lá nos últimos jogos do Arsenal na temporada, mas deve ficar à disposição, ainda bem, até porque o De La Cruz é desfalque confirmado. Novamente não treinou com os demais jogadores nessa sexta-feira. O próximo jogo do Flamengo é segunda, não vai ter tempo suficiente para ele ficar à disposição pronto. E ele está sendo preparado para o jogo do dia 20. Dia 20 vai cair, deixa eu ver aqui, daqui a 7 dias. Então sexta-feira que vem contra o Chelsea, para mim o jogo mais importante do Flamengo nessa fase de grupos aí da Copa do Mundo de Clubes. Então, De La Cruz fora, Jorginho bem provável que seja relacionado, e o Gonzalo Plata foi reintegrado hoje. Eu não vou cravar que ele vai ser relacionado, porque assim, hoje ainda é sexta, o Flamengo ainda treina sábado e domingo, eu acho mais prudente esperar, até para não mexer com a emoção de vocês, mas ele sendo reintegrado, óbvio que é mais um passo super importante no retorno dele à lista de relacionados. Não acredito que seja titular por conta do longo período inativo sem jogar uma partida pelo Flamengo e também pela seleção, porque na seleção ele também não jogou. Para finalizar nosso vídeo, eu vou terminar, infelizmente, com uma notícia, eu considero uma notícia ruim, tá? Porque Douglas Barcelos,
amigo do irmão do jogador do Flamengo, Bruno Henrique, fez acordo com o Ministério Público do Distrito Federal para confessar o crime em troca de não ser processado criminalmente. E ele falou, confirmou. Rapaz, indiciado por ter sido identificado como uma das pessoas que apostaram no cartão amarelo que Bruno Henrique do Flamengo tomou o jogo contra o Santos em 2023, Douglas Ribeiro Pina Barcelos confessou que sabia com antecedência que o atleta seria advertido naquele jogo. Isso aqui é matéria do GE, tá, galera? A confissão foi feita em audiência virtual no dia 4 de junho, com membros do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal. Barcelos foi o único dos 10 acusados a fazer um acordo com o Ministério Público para não ser processado. Em troca, além da confissão, ele terá que cumprir 360 horas de serviço comunitário, além do pagamento de uma multa de R$ 2.322,13. Como o apostador indicou a intenção de se mudar para o exterior, os promotores ainda abriram a possibilidade de que ele pague uma multa de R$ 5.500 desde que comprove residência no exterior com documentos. A audiência durou pouco menos de 10 minutos. Nela, o promotor Rodrigo Araújo primeiro explica as condições para o acordo e as propostas do Ministério Público. Barcelos está acompanhado de seu advogado, Luiz Henrique Alves de Oliveira. Com a concordância de Barcelos e seu defensor, Araújo faz a leitura de um resumo das acusações. Presente acordo de não persecução penal tem por objeto fatos relacionados à obtenção e tentativa de obtenção de vantagem indevida em prejuízo de empresas de aposta online, leu o promotor. Cara, então ele confirmando tudo aqui. Douglas, o Barcelos, que perguntou para o Douglas, feitas todas as considerações, eu pergunto, o senhor confirma que praticou esses fatos? Confirmo, responde o apostador. Gente, isso aqui complica muito a vida do Bruno Henrique. Enfim, é aguardar, torcer para que a justiça seja feita. É só isso que eu posso dizer nesse momento, porque ele está sendo investigado, né? Ainda não tem nada comprovado no caso do Bruno Henrique, e torcer para que a justiça seja feita. Bom, fica aí a informação para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vani Casagrande. Agora, sextou! Tamo junto e fui! É isso aí, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o giro de notícias do Mengão neste sabadão para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do mais querido, mais amado rubro-negro, é claro que é o Mengão malvadão. Um forte abraço a todos e até mais tarde com mais notícias do Mengão. Valeu!